Bem, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análises, palpites e prognósticos desse dia 30/11/2023. Nossas análises, palpites e estatísticas para você ser lucrativo nesse dia 30/11/2023 com os jogos da NBA, dicas de apostas para vocês ganharem dinheiro. Mais um dia 100% lá no nosso grupo VIP com as devidas correções. Inclusive, ontem a gente corrigiu a linha de pontos ali do jogo do Toronto Raptors e Suns para cima de 216,5 pontos e mais uma vez a gente deu sorte. Claro, a gente sempre faz esses ajustes com base nas novidades da escalação, que interfere muito nos resultados finais de determinadas partidas. Inclusive ontem ficamos de fora daquela dupla handicap positivo Rockets e também dos Kings, até porque a gente teve ali o Jamal Murray presente na escalação, a gente também teve a ausência de Fred VanVleet, etc. Então assim, pessoal, chame lá no WhatsApp para poder participar do nosso grupo VIP, ter as melhores tips, as melhores odds e também para conseguir muito conteúdo exclusivo extra, beleza? Meta de 300 likes para esse vídeo de hoje. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada, porque semana que vem, que não vai ter jogo aqui na NBA, a gente vai fazer lives diárias aqui para trocar uma ideia com vocês, ensinar algumas coisas que a gente tem a ensinar e aprender também lá no nosso chat com vocês, beleza? Então, semana que vem, aqui no Sexta de 3, teremos algumas lives diárias, destrinchando algumas equipes e dando dicas de apostas para vocês, beleza? Mas chega de enrolação, vamos falar aqui de Brooklyn Nets e Charlotte Hornets, lembrando que a gente sempre filtra as melhores opções, né? E hoje à tarde a gente vai trazer palpite de jogador para vocês, inclusive o jogo dos Cavs e Trail Blazers. Muito provavelmente a gente vai trazer um atleta para vocês no nosso vídeo que vai ser lançado hoje à tarde. E pessoal, só para lembrar, né? As vagas estão acabando lá do nosso grupo VIP, o do Vitalício lá já tá quase no fim. A gente acha que tem menos de 5 vagas, se não me engano, ou são 5 no máximo. Então assim, chamem lá, aproveitem, porque nesse ano a gente tá com menos vagas, porque a gente precisa administrar um pouco melhor lá o nosso público, poder atender as pessoas melhor, volta e meia de forma individual no chat, né, na verdade no privado. Então assim, é muito interessante que vocês participem e aproveitem para serem bem lucrativos. Nos últimos 12 palpites que a gente mandou exclusivos lá do grupo VIP, a gente acertou 11, então a gente tá com aproveitamento muito bom. Participem lá. Nets e Hornets, a gente vai fazer uma dupla aqui na pontuação do Brooklyn Nets contra o New York Knicks, e a nossa análise vai ser a seguinte: os dois times jogam em casa, mas acima de tudo enfrentam defesas muito ruins. Hoje o Ken Thomas tem muitas chances de fazer o seu retorno, que vai ajudar bastante para que a gente trabalhe nesse over do Brooklyn Nets, que é acima de tudo baseado na fragilidade defensiva dos Hornets. Mas os Nets é um dos 10 melhores ataques da NBA, encarando hoje a pior defesa, um dos times mais rápidos da liga, do top 10 ali, dá pra gente acreditar que teremos muitas posses e chances de pontos fáceis. Nos últimos 10 jogos do Charlotte Hornets, eles sofreram 121,8 pontos de média para os seus adversários, enquanto, né, que o Brooklyn Nets tem capacidade de pontuar muito bem por dentro e por fora. O Charlotte Hornets também é um dos times que mais levam seus adversários à linha de lance livre em toda a NBA, sendo o sexto time que mais leva seus rivais para esse lugar onde é tão fácil a gente converter pontos, né? E mais do que isso, a gente também economiza bastante tempo no nosso relógio na hora de executar esses arremessos. Então, o nosso palpite aqui para essa partida vai ser aliado com o jogo do Detroit Pistons ali, vai ser acima de 106,5 pontos do New York Knicks e acima de 105,5 pontos dos Nets. Como eu disse para vocês, os Hornets sofreram muitos pontos nos últimos 10 jogos, sofreram mais de 105 para os seus adversários em todos esses 10 consecutivos, no mínimo sofrendo aí 111 pontos para o Miami Heat, e acho que o Nets pode ferir eles assim, minimamente bem. Até por isso a gente colocou essa linha baixa, aliada com outro jogo que a gente vai ter nesse dia 30, né, que vai ser ali contra o Detroit Pistons, que vem de 15 derrotas consecutivas, sofreram 122 pontos de média nesses últimos 15 jogos e sofreram, né, acima desses 106,5 pontos que a gente busca para hoje em todas essas 15 oportunidades. É verdade que um jogo ou outro ali foi por pouquinho, contra o Denver, contra o Cleveland, mas na maioria dessas partidas eles sofreram ali de 120 pontos para cima, o que é muito bom para essa nossa equipe também. Mas continuando falando aqui a respeito dos Hornets, a gente tá falando de uns Hornets que sofrem muitos pontos ali no perímetro, né? Os Hornets é o quarto time que mais sofre bola de 3 por jogo em toda a NBA. Como eu disse, leva muitos seus rivais para a linha de lance livre, mas eles também sofrem no paint, um dos 10 times que mais sofrem pontos no paint, mas eu acho que essa linha de pontos pode ser potencializada, porque o Brooklyn Nets vem bem no território triplo, sendo o terceiro time com mais bolas de 3 por jogo, em percentual, eficiência na conversão desses arremessos, é o segundo melhor da liga, que também é muito bom pra gente poder estar trabalhando com esse acima dele, beleza? E agora, vamos falar aqui a respeito, mais especificamente desse jogo Knicks e Pistons, como eu disse pra vocês, já trouxemos aí os números dos Pistons, defensivos como eles são ruins, mas vamos deixar as coisas aqui mais claras, né? Eles são uma das 10 piores defesas da NBA por 100 posses de bola, e o New York Knicks, por mais que não seja um time de muito volume de pontuação,
eles são bem eficientes, quase um dos 10 times mais eficientes em pontos por 100 posses de bola em toda a NBA. Outra coisa que a gente também pode observar é o percentual de rebotes ofensivos do New York Knicks, que é o segundo melhor da NBA. Ou seja, eles podem corrigir arremessos errados contra seus adversários e terem pontos de segunda chance aqui. Se a gente for observar, a equipe do Detroit Pistons é o time que mais leva seus rivais para a linha de lance livre, o que também é muito bom para essa nossa equipe em over, e a gente também está falando de um Detroit Pistons aqui, que é um dos 10 que mais sofrem pontos no paint por jogo em toda a NBA. Julius Randle, Mitchell Robinson, Hardenstein, Jalen Brunson podem explorar bastante essa média para curta distância e pontuar muito bem contra esse rival. Agora, se a gente for olhar aqui em pontos de 3 concedidos para os adversários, a equipe do Detroit Pistons não cede tantos pontos assim. Na verdade, eles são o quarto que menos cede bolas de 3 para os seus rivais, mas o New York Knicks, além de vir muito bem nessa categoria, a gente precisa entender se de fato essa defesa do Detroit Pistons de perímetro ela é tão boa assim. Por que eu tô dizendo isso? Em números brutos, o Detroit Pistons não cede tantas bolas de 3 porque é muito mais fácil você pontuar por dentro e também porque eles fazem muitas faltas. Então você não precisa aproveitar tanto o arremesso triplo. Mas quando a gente parte para o aproveitamento deles na hora de defender esse tipo de arremesso, o Detroit Pistons está ali na metade de baixo da tabela. Ou seja, eles são muito piores do que dá pra gente pensar ou interpretar com esses números brutos que a gente tirou de pontos de 3 sofridos por jogo. Beleza, como eu disse, a média de pontos que eles sofreram é muito alta, 122 pontos por jogo nos últimos 15, são 15 derrotas consecutivas. Eu até me sentiria ali confortável, quem sabe, em colocar uma dupla dentro do próprio jogo do New York Knicks, né, explorando ali a vitória deles com o over em pontos, porque eu acho que faça sentido, mas a vitória deles está pagando muito pouco. O New York Knicks vive um momento maravilhoso, tem como seus principais jogadores o Julius Randle e também o Jalen Brunson, que estão à disposição, e tem como seu terceiro principal pontuador o R.J. Barrett. O R.J. Barrett é um jogador ali um tanto quanto irregular, mas a gente sabe que ele tem potencial. E hoje ele tem um jogo adequado para ir bem. Se a gente for aqui na posição de ala, que é a posição na qual ele joga, o Detroit Pistons é o quinto time que mais sofre pontos para jogadores dessa posição. Então a gente pode ter aqui um R.J. Barrett complementando nessa linha de pontos quando a gente pensa nos principais jogadores do New York Knicks. E também quando a gente fala de Jalen Brunson, o Detroit Pistons é o time que mais sofre pontos para armadores em toda a NBA. Jogaram ontem contra os Lakers, devem ter dificuldades para defender por conta do cansaço. Inclusive a gente viu ontem o D'Angelo Russell, que é um jogador irregular, pontuando muito bem, com facilidade contra esse adversário que cede muitos pontos para armadores, ou que mais cede pontos para armadores em toda a NBA. Então a gente tem todo um cenário aqui para o New York Knicks ir bem hoje. E eu acredito que o Brooklyn Nets deva ajudar. Então dá para vocês trabalharem aqui essa linha de pontuação que a gente indicou com várias combinações que vocês queiram escolher aí para poder fazer duplas, triplas, múltiplas, mas essa daqui é uma que a gente achou interessante, beleza? Vamos falar agora aqui, voltar na verdade, e falar de Heat e Pacers. Aqui a gente vai confiar também na linha de pontuação do Heat e dos Pacers, que tem um encaixe muito interessante um contra o outro. A pior forma de um time defender é que o adversário melhor ataca e vice-versa. Então aqui a gente vai trabalhar com a linha de pontuação total. Então vamos fechar o nosso palpite aqui com 232,5 pontos, acima de, com base na seguinte argumentação. Nos últimos 15 jogos do Indiana Pacers, se a gente for calcular aqui, eles sofreram 125,1 pontos de média para os seus adversários e fizeram 126,6. Isso dá uma média de mais de 250 pontos nas partidas das quais eles se envolveram. Dessa vez eles enfrentam uma boa defesa, é verdade, como eles já enfrentaram em outros momentos. Só que o Miami Heat é um time que defende muito mal o perímetro, porque eles se fecham muito bem no centro e, consequentemente, você obriga os seus adversários a fazerem arremessos mais complexos. Porém, o Indiana Pacers pode se sair bem aqui. A gente está falando de Indiana Pacers que também defende mal o perímetro percentualmente falando, mas é muito mais fácil você explorar o centro deles do que a linha de 3 pontos. É o time mais frágil no centro, que mais sofre pontos no paint em toda a NBA, e a gente pode ter ali Jimmy Butler, Bam Adebayo, esses jogadores ali que atuam um pouco mais da curta e média distância para pontuar muito bem hoje, olho nesses jogadores. Só que falando aqui da defesa do Miami Heat, que é o que a gente precisa destrinchar para que esse over faça sentido, já que a gente depende dos dois times pontuando minimamente bem, é o seguinte: o Miami Heat é o quinto pior percentual em defesa de bolas triplas na NBA. Jogando em casa, eles têm um aproveitamento pior do que como visitante, sofrendo 38,9% das bolas de 3 tentadas contra eles. Em relação aos números brutos, né, bolas de 3 convertidas contra o seu patrimônio por jogo, a equipe do Miami Heat também sofre muito, né, uma das 10 que mais sofrem, e não é de hoje. Quase todas as temporadas eles são assim, porque é parte da estratégia, da forma deles jogarem. A gente abre mão um pouquinho do perímetro para proteger o centro, consequentemente, a gente tenta ser competitivos em outros fatores. Então, o Indiana Pacers, que é um time que pauta o seu jogo acima de tudo na bola de 3, é um dos times que mais tenta, né? O sétimo com mais tentativas por jogo, é o quarto em número de bolas de 3 convertidas e o quarto em aproveitamento. Eu acho que tem como Indiana ferir esse Miami Heat, e o Miami Heat também
ainda mais, para falar a verdade, né, tem como ferir esse Indiana Pacers. O Indiana Pacers também joga num ritmo bem alto, a gente tá falando do ritmo mais alto da NBA, ou seja, se em algum momento eles tomarem conta do jogo, eles vão acelerar, e acelerando, a gente tem mais posses de bola por minuto para converter a linha de pontos. Então, mesmo que os nossos jogadores não estejam ali com a confiança em dia, com o aproveitamento alto, e isso é um fator que foge do nosso alcance, não tem como a gente saber se o jogador vai converter seus arremessos ou não. Dentro daquilo que a gente pode analisar pré-jogo, a gente tem todos os elementos para trabalhar com esse acima dele. Beleza? Só para finalizar aqui, pessoal, a gente tem o Indiana Pacers, um quarto pior aproveitamento de rebotes defensivos da liga. Com isso, o Miami Heat também pode ter pontos de segunda chance e, consequentemente, fazer pontos mais fáceis aqui, já que geralmente você recupera essas posses muito perto da cesta para a gente poder trabalhar com esse acima D, corrigindo os próprios erros. Beleza? Vamos aqui partir para o próximo jogo que a gente vai analisar aqui para vocês, que vai ser Chicago Bulls e Milwaukee Bucks. Aqui a gente vai fazer uma dupla com over na pontuação dos Bucks e com under na pontuação do Chicago Bulls. Por que eu tô fazendo isso? Porque apesar de eu confiar no ataque do Milwaukee Bucks, a gente vai precisar esticar uma linha muito alta para poder buscar essa odd de 1,50. Mas ao mesmo tempo, apesar de eu não confiar tanto na defesa deles, não dá pra gente trabalhar só com o under do Chicago Bulls. Então, a gente decidiu colocar uma linha de pontos baixas para os Bucks, acima de 108,5 pontos totais para eles na partida, e colocamos uma linha bem esticada para que o Bulls não alcance, abaixo de 121,5 pontos do Chicago. Agora vamos aqui para nossa argumentação do porquê que a gente acha que isso faz sentido. Bom, nos últimos 10 jogos entre Chicago Bulls e Milwaukee Bucks, nós vimos aqui o Chicago Bulls com dificuldade de pontuar contra o seu adversário. Eles fizeram 101,4 pontos de média nesses últimos encontros. Enquanto que o Milwaukee Bucks ultrapassou essa marca dos 108,5 pontos em 8 dos últimos 9 jogos recortados, que também é muito interessante. Essa tip deles pontuando, o Milwaukee, né, pontuando mais de 108 e do Bulls fazendo menos de 121,5, teria batido em 8 dos últimos 9 jogos entre essas franquias também, inclusive no último encontro em que eles tiveram e único dessa temporada, com os Bucks fazendo 118 e com Chicago fazendo apenas 109. Se a gente for olhar aqui em relação a pontos cedidos para os seus adversários, o Chicago Bulls sofreu uma linha ali, uma quantidade bem considerável. Sofreram mais de 108 pontos nos últimos 5 jogos seguidos, onde eles caíram muito defensivamente, e sofreram também mais de 108 pontos em 7 dos últimos 9 jogos que fizeram. Beleza, não sofreram contra o Miami Heat, controlando que são times ali que em relação a número de pontos por partida, não são times que costumam estar ali no topo da NBA. O Miami Heat é um dos 10 times em pontos por jogo que menos pontuam. Quando você enfrenta um time lento como é o Chicago Bulls, é normal que mesmo que o Miami seja eficiente, eles não pontuem ali em grande quantidade. Enquanto que o Orlando Magic também está na metade da tabela em relação a pontos por jogo, diferente do Milwaukee Bucks, que é o terceiro com mais pontos por jogo, 120,9 pontos por partida. Tem no Pat Connaughton, no Malik Beasley, também no Damian Lillard e até no seu pivô, Brook Lopes e no Chris Middleton, condições de pontuar bem contra esse Chicago Bulls. Porque o Chicago Bulls não é só uma das 10 piores defesas da NBA por 100 posses de bola nesse momento da competição. Eles são também um time que sofre muito no perímetro. E no centro, por mais que eles defendam bem, eles vão ter que lidar com nada mais, nada menos do que Giannis Antetokounmpo. Na temporada, o Chicago Bulls é uma das 10 piores defesas da NBA. Vamos agora aqui analisar a defesa de perímetro dessa equipe para poder entender por que eles sofrem tanto. São o segundo time com mais bolas de 3 sofridas por jogo na NBA. Nos últimos 3 jogos, esses números pioraram muito, sofreram 19,7 pontos de média para os seus adversários. Mas e a eficiência dos seus adversários na hora de arremessar o território triplo, como é? Eles são o 6º time que mais permite que essas bolas de 3 percentualmente tentadas contra eles sejam convertidas. Então, assim, a gente tem um cenário muito interessante para que o Bucks pontue bem. Mas agora vamos tentar entender por que o Chicago Bulls não deve passar desses 121,5 pontos contra os Bucks. O Chicago Bulls é também um dos piores ataques da liga, o 5º pior nesse momento da competição por 100 posses de bola. É um time lento, o mais lento da NBA, ou seja, eles não têm tantas posses por minuto geralmente nas suas partidas. Em relação a pontos convertidos por jogo, na média ali, né, bruta, a gente tem o 3º pior número da NBA. Eles também são ruins na bola de 3, facilita com que eles não passem ali essa marca dos 121,5, sendo dos 10 times com menos bolas de 3 por jogo. Em relação a percentual, eles também não vão muito bem, são dos piores da liga. Já que eles pontuam muito na média e na curta distância, com DeRozan, Vucevic, Zach LaVine e até Andre Drummond, muito provavelmente eles vão ter dificuldades, porque é o setor onde o Bucks melhor defende. Já que a gente está falando de um Milwaukee Bucks que pelo menos tem material humano para ir bem na hora de defender esse setor mais central, digamos assim. Então a gente tem números, contexto, encaixe, então tudo que é favorável para que essa nossa duplinha bata. Beleza?
Pessoal, vamos caminhar aqui o nosso vídeo com Jazz e Timberwolves, mas antes, informando vocês que hoje à tarde vai ter vídeo de palpite de jogador aqui pra vocês, gratuito. A gente sempre manda vídeos exclusivos lá pra quem é membro do canal, então se você tem interesse, seja membro do canal clicando aqui embaixo, mas hoje vai ser gratuito nosso vídeo de palpite de jogador, então assim, aproveitem, fiquem ligados e ativem o sininho pra vocês assistirem o vídeo, pegarem as melhores odds. A gente vai fazer uma análise bem completa, igual as que a gente faz aqui na hora de indicar pra vocês jogador também, e uma análise ainda mais profunda, com mais tempo de pesquisa, digamos assim, né, e também com oportunidades melhores lá no nosso grupo VIP, onde, repito, nos últimos 12 palpites exclusivos que a gente mandou, na verdade a gente mandou 13, né, mas ontem o Embiid acabou não jogando, então a gente vai considerar só 12, a gente teve 11 greens e 1 red, sempre a gente mandando lá os nossos palpites com odds melhores do que os que a gente encontra aqui, beleza? Falando aqui de Timberwolves e Utah Jazz, a gente tem uma partida que também a gente precisa duplar. O mercado tá oferecendo linhas baixas em diversos jogos. Do lado do Minnesota Timberwolves, Jalen McDaniels não joga hoje, mas o Anthony Edwards é dúvida, e isso que é o mais importante. Sem o Lauri Markkanen jogando fora de casa, esse Utah Jazz, se for vencer, vai ser assim uma coisa, um acontecimento. Porque o Timberwolves vem muito bem, é um dos melhores times do Oeste, e a gente tá falando de um time que se defende muito bem contra um time que se defende muito mal e tá sem a sua principal arma ofensiva. Então, o Timberwolves deve lidar muito bem com o Utah Jazz. O nosso palpite para essa partida vai ser uma duplinha aqui, confiando na vitória do Minnesota Timberwolves, e a gente vai esticar ali a nossa linha de pontos até a gente conseguir uma odd de 1,50. Sim, essa linha de vitória do Timberwolves não tá pagando tão bem, ainda mais porque existe a possibilidade, repito, do Anthony Edwards, seu melhor jogador, não tá em quadra. Mas como eu acho que uma coisa tá relacionada à outra, eu acho que eles devam pontuar bem. Mesmo sem o Ant-Man, eu acho que dá pra gente fazer essa duplinha aqui, porque é a melhor opção para essa partida. Vitória deles e acima de 110,5 pontos totais. Fechado, essa é a duplinha pro jogo do Timberwolves, com base na seguinte argumentação: nos últimos 10 jogos fora de casa, não só os números do Jazz são terríveis, como eles claramente parecem nem estar interessados em se defender. Sofreram 122,9 pontos de média para os seus adversários, ou seja, mais de 110,5 em 80% dessas partidas. Não sofreram ali contra o Memphis Grizzlies, que é um dos piores ataques da NBA, ainda assim eles fizeram 105 e deram uma brecada ali no último quarto, porque a vantagem já estava muito grande. E mais do que isso, né, hoje eles vão jogar um jogo consecutivo com pouco descanso, então se já é uma defesa ruim, lembrando que a gente só contou aqui os jogos deles como visitante nessa temporada, imagina agora, né, que eles vão estar cansados, vão enfrentar um Timberwolves ali com muitos jogadores altos e físicos, eles vão ter muita dificuldade, isso aqui pra mim é inevitável. Se a gente for observar, a equipe do Utah Jazz sofre muitos pontos em um setor onde a equipe do Timberwolves é muito bom. Mas, primeiro, vamos analisar aqui por que a gente acha que os Wolves devem vencer. Eles são um dos melhores times do Oeste, a gente já falou isso, enquanto que o Jazz são um dos piores. Mas o Jazz, acima de tudo, pontua muito bem do perímetro. E esse é um setor onde o Minnesota se sai bem. É um dos 10 times que menos sofrem bolas de 3 por jogo em toda a NBA. E quando a gente fala de aproveitamento na hora de defender esses arremessos, é a segunda melhor defesa de perímetro da liga. Isso também é muito bom. Se o Jazz tentar pontuar por dentro, aí eles vão ter que lidar com o Rudy Gobert, dos principais defensores de aro de toda a NBA, e com o Walker Kessler na escalação do Jazz como pivô principal. Não tem como eles espaçarem a quadra, tirar o Rudy Gobert do garrafão, porque ele não tem talento para poder arremessar de 3 pontos ou na média distância. Então assim, o Gobert vai ficar ali protegendo o garrafão desse Minnesota, que é o quarto time menos vazado do paint em toda a NBA. O Minnesota é melhor em diversas categorias do que o Utah Jazz. Ofensivamente falando, o Minnesota Timberwolves é o 14º melhor time da NBA, o Jazz é o 19º. Defensivamente, aí é um esculacho. Minnesota, nesse momento, a melhor defesa por 100 posses de bola da liga, e o Utah Jazz a quinta pior. Uma das piores defesas, com muito encaixe favorável, já que o Utah Jazz é um dos times que mais sofrem pontos no paint em toda a liga. A gente tem ali o Karl Anthony Towns podendo ferir eles, o Anthony Edwards infiltrando, e também o próprio Rudy Gobert. A gente tá falando de um Jazz que é o 6º time que mais sofre pontos no paint. Sem contar que o Jazz, como visitante, nos últimos 5 jogos venceram apenas um, e foi contra o fraco Memphis Grizzlies, como eu disse pra vocês, um dos piores ataques da liga, e o time mais desfigurado, mais desfalcado, disparado que a gente tem na NBA. Mesmo assim, ontem, eles perderam. Sem Ja Morant, sem Steven Adams, sem Brandon Clark, sem Marcus Smart, sem diversos jogadores, o Jazz conseguiu perder para o Memphis Grizzlies ontem. Acho que vão perder hoje pro Timberwolves, e o Timberwolves vai pontuar bem, beleza? Pessoal, antes da gente finalizar aqui o nosso vídeo, já deixou o seu like, meta de 300 likes para esse vídeo de hoje, todas as nossas análises baseadas em números e estatísticas, muito bem basadas aqui para vocês. A gente estuda muito para que vocês sejam bem lucrativos, mas se vocês querem colocar dinheiro no bolso, não perca a oportunidade de participar do nosso grupo VIP, vagas estão acabando, então aproveitem as vagas lá no nosso vitalício.
E, como eu disse pra vocês vão recuperar, como eu sempre falo, na verdade, né? Vocês vão recuperar esse dinheiro aqui rapidinho, assim, não se preocupem. A gente vem com a taxa de percentual de acertos muito altas, independente das odds, e tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque, além de tudo isso, vocês vão adquirir muito conhecimento. Então, é um investimento para que vocês sejam mais lucrativos, reduzam o risco de hedge de vocês, também aumentem a chance de greens. Vamos colocar dinheiro no bolso e vamos falar aqui de Spurs e Hawks. Aqui o meu palpite vai ser em um jogador, tá? Então, assim, meio que eu vou linkar aqui com o vídeo que a gente vai lançar tarde para vocês, mas eu já vou justificar, porque no fim das contas eu também acho melhor para essa partida. A gente quer pelo menos 10 assistências do Trae Young para essa partida. Então, a gente quer em Marcos, aqui do jogo dos Hawks e do San Antonio Spurs, e a gente vai colocar aqui a linha de assistências do Trae Young, pelo menos 10 assistências para o Ice Trae, um dos melhores passadores que a gente tem na liga, contra um time ideal, odd de 1,52. Por que a gente acha que isso faz sentido? Bom, o Trae Young, como eu disse para vocês, é um passador espetacular. Nos últimos 5 encontros contra o San Antonio Spurs, ele teve duplo-duplo, né, ali, ou pelo menos 10 assistências e 10 pontos, em 4 dos últimos 5 jogos. Ele teve 17, 11, 11, 12. E ele tem uma média de 11,4 assistências nesse período. Nos últimos 10 jogos em geral, média de 10,4 assistências. Mas hoje eles enfrentam o adversário mais adequado possível. O San Antonio Spurs é o segundo time que mais cede assistências por jogo em toda a NBA. E se a gente for olhar aqui em assistências cedidas para posição, eles são ali um dos times que mais cedem assistências para armadores. Point guard, posição do Trae Young. O sexto time que mais cede assistência por jogo para armadores, então assim, ele deve produzir muito bem. Contra esse San Antonio Spurs, que cede muitas assistências para os seus rivais, porque é a quarta pior defesa da liga e joga num ritmo alto. Os Spurs e o Atlanta Hawks são times que jogam num ritmo ali bem acelerado. É o terceiro e o quarto time mais rápido da NBA, então a gente vai ter muitas posses de bola, trocação, correria, e quando a gente tá nesse jogo acelerado, geralmente as defesas não estão postadas, mas fácil você encontrar espaços, buracos para dar passes e seus adversários pontuarem bem. E o Trae Young deve encontrar esses espaços na defesa tão defeituosa que o San Antonio Spurs tem. Beleza? Então assim, o Trae Young deve conseguir essa linha de pelo menos 10 assistências. A gente já validou o adversário ser ideal, a defesa ruim, o talento que ele tem, a gente só consegue ver com os olhos, mas também nos números do próprio Ice Trae. Beleza? Palpite para Lakers e OKC, Cleveland e Blazers, e também na partida que a gente vai ter na virada desse dia 30 para o dia 1º do 12, a gente vai passar lá no nosso grupo VIP. Caso a gente encontre algo interessante, fizemos um filtro com as melhores opções para vocês. Boa sorte a todos, espero que tenham gostado. Se discordam da gente, comentem aqui embaixo o que vocês acham, que as nossas tips não fazem sentido. Lá no nosso grupo VIP, sempre a gente atualiza a respeito de escalação, fazendo as correções e também um filtro extra com as melhores opções, tanto de palpites exclusivos que a gente manda lá, quanto também aqui do YouTube. É muito importante. Ontem, inclusive, foi isso que fez a gente ser ainda mais lucrativo no nosso grupo VIP, em que a gente acertou todos os palpites. Muito obrigado pela sua audiência e falou!